Muito rapidamente, essas ações do governo federal que vêm sendo tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro e seus ministros são centradas, evidentemente, na saúde e, em segundo lugar, na economia, pelos reflexos da economia. O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem ajudado como pode. Nós publicamos uma portaria conjunta do Ministério da Saúde e da Justiça para tratar das consequências do descumprimento das medidas previstas na lei do coronavírus, de isolamento e quarentena principalmente. Há uma expectativa, por evidente, de que todos os brasileiros compreendam a seriedade da conjuntura. Claro que não há motivo para nenhum pânico, as pessoas têm que tratar isso com calma, mas evidentemente também seguindo as recomendações médicas e as medidas impostas pelas autoridades sanitárias. A lei não foi clara quanto às consequências do descumprimento e nós entendemos por bem aclarar esses temas de uma portaria, estabelecendo, inclusive, que essas medidas poderiam ser impostas com requisição da força policial, sendo desnecessária autorização judicial para tanto, e, além disso, incorrendo o infrator em tipos penais específicos já existentes no nosso Código Penal. Uma outra preocupação vem sendo as fronteiras. No mundo inteiro, essa movimentação de redução da circulação. Foi tomada essa primeira medida também, aqui uma portaria autorizada pelo Presidente da República, pelo Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Casa Civil, para restrição da entrada de estrangeiros provenientes da Venezuela, dado o colapso do sistema de saúde pública daquele país já há muito tempo, e a percepção de que a medida era necessária, tanto para evitar a contaminação no Brasil, disseminação dessa doença, como igualmente a constatação de que o Brasil não teria condições de absorver uma eventual demanda vinda da Venezuela. Hoje tivemos uma reunião presidida pelo Presidente da República, com os presidentes do Mercosul, no qual esse tema foi tratado, e está em avaliação dentro do governo federal a possibilidade do fechamento temporário, exclusivamente por medidas sanitárias, da fronteira do Brasil com outros países, nos termos normalmente semelhantes a essa medida feita em relação à Venezuela, claro que talvez com circunstâncias diversas. Uma preocupação dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública vem a ser com o sistema de segurança pública e o sistema penitenciário. A avaliação, nossa avaliação é que a segurança pública não pode parar, já que os criminosos, infelizmente, também não reduzem as suas atividades por conta da epidemia. Então, é necessário garantir à população a continuidade dos serviços de segurança. No que se refere aos presos, as tratativas, as medidas tomadas, sejam no sistema penitenciário federal, sejam como recomendações ao sistema penitenciário estadual, já que existe a autonomia dos estados, é para restringir as visitas, total ou parcialmente, com o esclarecimento aos presos que se trata não de uma punição, mas sim uma medida destinada a protegê-los e igualmente aos seus familiares visitantes. Isso foi adotado por completo do sistema penitenciário federal e cada estado está restringindo parcialmente e alguns totalmente, a depender da situação específica do local. Além disso, foi editada hoje uma portaria conjunta entre o Ministério da Justiça e Saúde, tratando de medidas profiláticas e preventivas para os presídios, também a título de recomendação, e outras propostas do Ministério da Justiça, além de ações materiais, seja nos presídios federais, ou seja, fornecendo aos presídios estaduais, aos sistemas carcerários estaduais, insumos e equipamentos para a proteção dos presos ali existentes. A minha compreensão é que não se resolve, nós temos que proteger a contaminação dentro dos presídios, mas seria uma solução muito simplista simplesmente abrir as portas das prisões
já que isso deixaria vulnerável o restante da população. Então, tudo isso tem que ser feito com muito cuidado e de uma maneira progressiva, e os encarregados, para tanto, são principalmente a Administração Penitenciária Federal e as administrações penitenciárias estaduais. Por último, também medidas relevantes na área da proteção do consumidor. Existe um abalo, evidentemente, dessa epidemia no mundo inteiro, mas aqui também no Brasil, no ponto de vista econômico. Medidas estão sendo tomadas, como foi dito aqui pelo ministro Paulo Guedes, para minorar essas questões. Nós temos uma preocupação em relação ao consumidor. O problema mais premente diz respeito ao abuso de preços. Têm sido tomadas medidas para que nós possamos receber essas comunicações o mais breve possível. E, em particular, na área de transporte, a grande preocupação tem sido com as remarcações das viagens. Há uma necessidade de proteção das aéreas, porque elas estão sofrendo um impacto econômico significativo, mas, por outro lado, não podemos descurar dos interesses dos consumidores. O que foi recomendado é que houvesse remarcação dessas passagens sem cobrança de penalidades aos consumidores, uma maneira de equilibrar os interesses de um lado e de outro. Então, são essas algumas das medidas que têm sido tomadas na Justiça e Segurança Pública, várias delas em conjunto com outras pastas, como aqui mencionado, e existe uma dinâmica própria. A todo momento estaremos tomando novas providências.